Olá, meus extravagantes! Eu escolhi esse vídeo da Galas Feios falando justamente sobre o processo que os jogadores brasileiros passaram, né, desde o início do século XXI, de justamente mudar o processo de formação dos jogadores e tudo mais. Nesse vídeo, o Helder, ele justamente detalha e disserta sobre como que foi essa mudança de contexto social de onde surgiram os jogadores, ou seja, do esporte dele sair desse caráter cultural, coletivo, uma expressão da comunidade, para se tornar um meio de mera geração de dinheiro, de lucro, e como isso afeta justamente o processo de formação de jogadores. E aí, justamente no vídeo, ele fala um pouco sobre como que meninos que antes jogavam bola na rua e que tinham que jogar em diversos contextos, né, como asfalto, paralelepípedos e afins, isso foi trocado por um lugar mais, vamos dizer, moderno, né, como centros de treinamentos e afins. E no que isso acabou mudando para os jogadores, né? E da gente ficar com essa sensação que, os jogadores são muito distantes, são apáticos. E aí ele disserta isso nesse vídeo. E esse complemento que eu estou dando é justamente para poder trazer algumas perspectivas dentro dos meus conhecimentos como psicólogo. Enfim, o vídeo original vai estar na descrição e eu espero que vocês aproveitem, meus caros. E se você quiser conhecer meu trabalho de uma forma mais detalhada, quiser me ouvir sobre outros temas, ou se quiser marcar um atendimento comigo, no link da descrição tem a Linktree, tem acesso ao meu Instagram, TikTok e também ao meu WhatsApp, se caso quiserem saber como funciona o meu trabalho e afins. Vamos lá? Fala, seus mal-diagramados! Zico, após uma vitoriosa carreira no Flamengo, foi jogar na Udinese em 1983, já com 30 anos. Paulo Roberto Falcão chegou na Roma com 27. Rafinha foi para o Sporting com 22. Igor Thiago foi para o futebol búlgaro com 21 anos. As coisas, em 4 décadas, mudaram, é claro, mas são essas mudanças que explicam como temos não só uma seleção que não empolga, mas também uma seleção composta por jogadores que parecem muito satisfeitos com a sua apatia e indiferença. Chegamos a 2026 com um técnico que parece maior que qualquer um dos jogadores. Temos um Neymar que tem como função ser um daqueles animadores de resort, sabe? E um Rafinha, a versão boleira do Bartleby, personagem de Herman Melville, que ficou conhecido na história da literatura pela frase "prefiro não". Eu poderia meter. Ai, cara, o Elder tem sempre sacadas muito boas. E algumas que eu nem conheço, né? Enfim, o cara tem um vasto conhecimento cultural. Como eu falei no início do vídeo, justamente essa questão dos jogadores irem cada vez mais cedo para fora do país e essa economia de jogador de futebol voltada para exportação, o quanto que isso acaba, de certa forma, desvinculando o caráter cultural. O futebol faz parte da nossa identidade enquanto povo. Eu até comentei no outro vídeo, mas, por exemplo, pacientes que eu atendo de fora do país, eles acabam sentindo muita falta desse contato íntimo com o futebol e tudo mais. Porque parte da nossa cultura é pegar, assistir um jogo de futebol em casa, ou num barzinho, junto com o pessoal. E assim, quando você vai para um país onde o futebol ele não é culturalmente hegemônico, a gente que é brasileiro e que gosta de futebol acaba sentindo falta. Então, só para dar uma nuance de como que essa questão de os caras saírem cada vez mais cedo e de como também o contexto cultural ele acaba influenciando muito no desenvolvimento psicológico dos atletas e também nesses aspectos psicossociais, no sentido de identificação, de como funciona o afeto popular. E assim, e não é uma coisa que pode ser ignorada, gente, porque nós, seres humanos, nós somos emocionais, sabe? A emoção é que nos move. Então, tudo isso que o Helder ele vai falar no vídeo diz respeito justamente a esse aspecto psicossocial e que muitas vezes acaba sendo ignorado, não por quem estuda sério, mas justamente pelo pessoal que acaba sendo leigo e que, tipo assim, acaba produzindo algumas opiniões superficiais. E o problema dessas opiniões é que acabam justamente disseminando informações em bases equivocadas, sabe? Eu não falo nem assim que é fake news ou disseminação de pseudociência e afins, porque às vezes a pessoa ela não faz isso intencionalmente, né? Mas aí vem aquela questão da importância de você comunicar, mas você ter uma responsabilidade. Enfim. Ter a cartada do Quem tem milhões na conta e uma loira a tiracolo não liga para a seleção. mas as coisas não são tão simples, porque qualquer jogador de ponta, em qualquer lugar do mundo, também pode ter tudo isso e ainda assim apresenta resultados melhores que os nossos atletas. Voltemos no tempo. O futebol brasileiro nasceu junto com a expansão das cidades. Durante boa parte do século XX, campos improvisados em várzeas de rios, terrenos baldios e áreas periféricas serviram como espaços de lazer, convivência comunitária e formação de jogadores. Nesses locais, negros, trabalhadores, migrantes e moradores das periferias encontravam não apenas um esporte, mas também um ambiente de pertencimento e organização social. Com o avanço da urbanização e da ocupação do solo urbano, muitos desses campos desapareceram para dar lugar a moradias, indústrias e empreendimentos imobiliários. Falando da primeira parte, sobre a questão pode ser uma forma de expressão das camadas populares e afins que o Helder fala ali,
Tem um livro justamente sobre o Vasco da Gama, que o André Garoni e alguns outros jornalistas fizeram e tudo mais, fala da história do Vasco e tudo mais, no qual ele justamente coloca um dos aspectos centrais essa questão de como o Vasco ele foi um clube que abriu portas para essas pessoas das camadas populares e como isso foi muito positivo para o desenvolvimento do futebol. E não só isso, o quanto também esse caráter elitista e tal, não só impediu o avanço do futebol no início, mas também depois da campanha do Vasco e depois do Vasco ter lutado e tudo mais, isso abriu porta para que outros clubes colocassem pessoas da classe trabalhadora e que esses jogadores que não fossem de origem abastada pudessem ser pagos e se dedicar para o futebol, o quanto isso foi importante para o avanço. Assim, tudo bem que a seleção brasileira ela só conquistou a primeira Copa em 1950, mas assim, se vocês considerarem lá na Inglaterra, acho que tinha desde 1800 e pouco, acho que 1880 ou algo do tipo, o futebol, porque foi criado lá. E os europeus tiveram acesso primeiro, sabe? Então é muito impressionante o Brasil ele ter conseguido esse lugar que ele tem no futebol. Ou a relevância do Pelé também, que eu acho muito importante, ainda mais sendo uma pessoa racializada, e ele ter tamanho respeito, né? Pela galera do futebol, sabe? E o quanto que eles são principalmente representativos pro pessoal de fora do país, né? Como o pessoal do Haiti e tudo mais, que gosta muito da seleção brasileira, enfim. E aí, sobre essa última parte da urbanização, eu acho importante comentar que, assim, até aqui no meu bairro também isso já rolou essa questão aí de cerceamento e afim, sabe? Aqui tem alguns clubes de categorias de base e tudo mais. Aqui já teve campo que era aberto, só que fechou, seja para construir casa, como rolou no campo lá perto onde minha mãe mora, seja também ter um campo público e tal, só que aí os caras pegarem para poder fazer tipo de campo particular, sabe? Mas assim, uma sorte que eu acho que ainda tem aqui no meu bairro, por outro lado, é que alguns campos de praças e tal ainda existe e ainda tem gente que joga lá. Às vezes eu vejo a mulher que anda lá jogando. E eu acho isso fantástico, porque aqui em Nova Iguaçu em específico, é um local onde tem muita galera que acaba indo jogar profissionalmente. Nem sempre na primeira divisão, mas tem jogadores que justamente acabam conseguindo viver da carreira de jogador, sabe? Isso é um baita do mérito. Tem um parente meu que é jogador de divisões inferiores, mas, como eu disse, isso é muito significativo, né? E, por exemplo, tem um cara que morava lá perto da minha casa, que ele foi jogar na Arábia Saudita, pô. O maluco novinho tá ganhando dinheiro lá, pô. Então, assim, acaba que pra gente que é pobre, ser jogador de futebol, assim, é uma possibilidade de ascensão social. Mas eu vou continuar o vídeo porque depois dá pra poder dissertar um pouco melhor, só pra não parar o vídeo demais, como eu sempre faço. Essa transformação urbana ajudou a alterar profundamente a forma como o futebol é praticado no nosso país. Se antes a várzea era um dos principais caminhos para a descoberta de talentos, o futebol moderno passou a depender cada vez mais de centros de treinamento, categorias de base estruturadas e espaços privados de formação. Ao mesmo tempo em que as cidades cresceram, diminuíram os espaços públicos destinados ao esporte, reduzindo o papel comunitário que o futebol exercia nos bairros populares. O resultado é que a disputa pelos campos de várzea se tornou também uma disputa pelo direito à cidade. A especulação imobiliária e a valorização do solo urbano pressionam áreas historicamente ocupadas pelo futebol popular, enquanto clubes e comunidades tentam preservar esses espaços como patrimônio cultural e social. E não só isso, cara, a própria questão da violência urbana, isso também impacta demais. Porque vira e mexe eu falo, né, escuto pais, falando justamente sobre, pô, eu tenho medo de deixar meu filho na rua e ele sofrer algum tipo de violência. Então, assim, essa própria questão do crescimento da violência urbana é justamente pela essa questão da disputa do espaço, pela questão de acentuação de certas disputas econômicas, pô, a própria questão do desemprego, desvalorização salarial, né, que acaba levando à violência urbana, isso também influencia nessa questão desse senso de comunidade. É meio complicado você pensar, pô, eu vou, sei lá, ir numa choperia, beber uma cerveja, e aí chegar e fuzilar a porra da cervejaria, porque supostamente tem alguém lá que é envolvido com crime organizado. Assim, isso é uma coisa que acontece aqui no Rio de Janeiro. E principalmente na Baixada Fluminense, infelizmente. Assim, obviamente não é que nem um GTA da vida acontece o tempo todo, mas é só dando mais uma camada de que como esses problemas estruturais do país, ele acaba afetando essa parte do senso de comunidade, e isso, por sua vez, está influenciando no aspecto cultural. Por isso que eu quis dar esse complemento
mas eu assino embaixo tudo que o Helder disse. Os antigos campinhos com piso de barro batido do meu bairro viraram um condomínio feio e um terminal de ônibus. Na minha região ainda existem campos de várzea, mas eles foram privatizados oficialmente por coordenadores que atraíram investimento de vereadores e do crime organizado para instalar piso de society. Essa nova geografia do futebol muda até o jeito de jogar bola. Se você joga desde novo na várzea ou mesmo no asfalto, como foi o meu caso, o machucado e a lesão são inevitáveis. Você acaba indo uma semana inteira para a escola com o tampo do dedão cortado e grudando na meia. Mas se você, com 7 anos, é visto como uma provável fonte futura de renda para os pais e por todo o entorno do moleque, você vai se preservar e se render ao caicai como estilo de jogo quase que naturalmente. Pô, e assim, gente, e de novo, essa questão da questão econômica é um elemento central. E assim, olhem pra mim, pensem, vocês acham certo colocar a responsabilidade econômica em cima de uma criança? E mais que isso, assim, saiam do argumento moral, gente. As pessoas acabam fazendo isso muitas das vezes justamente porque estão passando perrengue, sabe? Não conseguem emprego, não conseguem emprego de qualidade. Então, dificuldade de sustentar a família. E assim, e uma boa parte dos jogadores vem de origem humilde. E não são poucos. Vocês viram e mexe, tem história de jogador famoso que passou perrengue. Aí acaba que justamente uma criança, ela não, ela não consegue mais brincar, não consegue mais ter o lúdico ali, não consegue se divertir jogando futebol. Aí desde cedo já vai incumbida que essa mentalidade de profissão, saca? Tem um pouco daquela questão do Foucault, né, da biopolítica e tudo mais, de disciplinação dos corpos e afins, né? Parte disso vem dessa questão de preparar aquele corpo jovem para se tornar um corpo de jogador de futebol adulto, não só fisicamente, não só fisicamente, mas também em termos comportamentais. Só que aí é isso, sabe? É uma baita de uma pressão, sabe? E não só isso, mas acaba que, tipo assim, pô, o cara tem que viver essa vida regrada e tudo mais, isso também afeta o desenvolvimento. No sentido de, pô, se o cara não tem uma boa base familiar e tudo mais, não consegue ter um contexto social sadio, não fica difícil, por exemplo, cair nessa questão de se descuidar, ou de cair numa vida mais hedonista também, sabe? Eu não acho que vem só dessa questão de valores morais e tal. Eu acho que também vem desse lugar de repressão também. É meio que aquela coisa, esporte de rendimento não, assim, não é saudável e requer muito da pessoa. E aí, então, assim, por isso que eu acho muito importante, assim, quando o filho quer seguir na cara de futebol, etc e tal, ter esse cuidado de não olhar ele apenas como um ativo econômico, mas ter um olhar todo esse aspecto socioeconômico e tudo mais. Aí você tem que dar uma olhada justamente nesse aspecto emocional da criança, do adolescente. Que, tipo assim, que é uma possibilidade, mas aquilo não é o fim. E aí é muito importante os pais terem esse discernimento. Enfim, e só para comentar que não é que seja contra essas coisas, e tal, é só para comentar que assim, essas coisas não surgem do nada. Assim, a dita modernização do futebol brasileiro não pode ser entendida apenas como uma mudança esportiva. Ela reflete as próprias transformações das cidades, marcadas por desigualdades, conflitos de uso do espaço e pela gradual substituição de práticas coletivas por modelos cada vez mais profissionalizados e mercantilizados. Luiz Antônio Simas resume esse ponto. A nossa escola é uma escola vinculada à ideia da ocupação do espaço vazio, com o drible. Esse é o nosso modo de jogar bola. E mais do que isso, o Brasil formou gerações de jogadores a partir de experiências que estão fora do gramado. É o futebol de rua, é o futebol de praia, é o futebol que você jogava numa ladeira, né? Então você tinha que ir ladeira de paralelepípedo, cara jogando bola. Então era um futebol em que a primeira relação que a criança tinha com a bola era uma relação lúdica. À medida que você vai perdendo, inclusive, as sociabilidades da rua, esse futebol vai sendo levado basicamente para dentro dos clubes, para as escolinhas, para as peneiras e tal. Isso é muito complicado, porque você chega com um garoto de 8 anos de idade que não pode mais jogar bola na rua e vai colocá-lo numa escolinha, ele vai pegar um técnico que vai dizer para ele que o passe tem que ser dado dessa maneira, não pode ser dado de outra. Se ele der 2 dribles, ele vai pro banco. Nós estamos perdendo a nossa característica de jogar bola, o nosso DNA, a nossa maneira de inventar o jogo. Mas, para E aí vem aquela questão de novo do Foucault de biopolítica, de docilização dos corpos e afins. E essa perca desse aspecto lúdico e essa apreensão da técnica e de como ela acaba justamente limitando os horizontes de possibilidades. Ou seja, quando você se utiliza dela como primeiro artifício. E eu acho que isso tá muito interessante justamente para falar desse aspecto. Que aí é aquilo, porque se você já tem um passo a passo já dado e que você tem que seguir, isso fecha-se para outras possibilidades, sabe? Isso vai podando a criatividade da pessoa. Trazendo isso para esse aspecto do futebol é isso. A pessoa acaba não vendo o jogo de uma maneira tão ampla, porque acaba tendo essa instrumentalização desde cedo, que aí é aquilo, o cara ele só segue tática e tal. E no esporte, ainda mais no futebol, o improviso ele é um aspecto muito importante. E é o nosso diferencial. Só que hoje em dia não é tanto. Tanto que, tipo assim, pô, o Neymar, o Coutinho, assim, são os últimos meios criativos que eu vi assim, sabe? Assim, em alto nível. Então, acho que isso, acho que isso diz muito
justamente do processo de mudança do jogador, da formação do jogador. Mas essa questão, então, que o Helder e que ele trouxe o autor ali comentando sobre, é justamente isso. Assim, essa mudança de espaço, ela acaba impactando nesse processo criativo de formação do jogador. Aprofundar essa questão, vamos aqui roubar o termo cunhado pelo Felipe Boni, neoliberalismo. Vamos considerar que o neoliberalismo é a economia política do futebol atual. Nele, as escolinhas e as categorias de base se tornaram a etapa inicial de uma grande cadeia econômica. Moleques que antes jogavam principalmente por diversão ou pertencimento ao bairro passaram a ser observados como potenciais ativos de mercado avaliados por desempenho, projeção física e possibilidade de futura transferência para o exterior. Nesse cenário, a criança deixa de ser vista apenas como praticante do esporte e passa a ocupar o papel de investimento, cercada por empresários, familiares, olheiros e clubes que buscam identificar talentos cada vez mais cedo. Assim, a lógica do futebol moderno converte o sonho de jogar profissionalmente em um processo de especulação financeira, na qual jovens atletas se tornam uma espécie de commodity esportiva, negociada e projetada conforme seu potencial de gerar retorno financeiro no mercado global do futebol. O Brasil E aí, gente, entra essa própria questão do capitalismo, né, e da lógica neoliberal, que ela vai se generalizando para os mais diversos aspectos. E o esporte, e especificamente o futebol, ele é esse novo horizonte de possibilidades de você transformar esse fenômeno em mercadoria. Primeiro que, tipo assim, o Felipe Boni, ele é ótimo, eu gosto muito de acompanhar os vídeos dele. E assim, e tudo isso que ele falou é justamente essa coisa de você transformar coisas que não eram mercadoria em mercadoria. E aí, de novo, isso só acontece justamente por causa do nosso contexto no capitalismo, né, de país periférico. E não só isso, mas também como uma forma de ascensão social dessas crianças, desses jovens. Bom, gente, assim, essa coisa assim, ainda mais assim, dessa geração assim que já nasceu dentro do mundo das redes sociais. Assim, você olha e vê a galera luxando, tendo uma vida foda, etc e tal. Cara, isso mexe com a nossa cabeça, isso mexe com o nosso desenvolvimento enquanto pessoas. Então, assim, é tudo interligado. E eu não falo não a toda essa coisa das redes sociais, porque não só como o Helder falou, mas assim, o próprio Neymar ele não é apenas jogador, ele é influencer. Mas não é só ele. Vários jogadores são. Mas são poucos que têm o patamar do Neymar. Tipo o próprio Cristiano, o próprio Messi, sabe? E assim, pelo menos em termos midiáticos, o Neymar é quase tão grande quanto eles. Isso não é à toa. Enfim, vamos continuar. Brasil atualmente exporta carne morta de boi, frango e porco, mas também carne viva de jogadores jovens. Assim como o agronegócio e a mineração organizam suas atividades para produzir commodities destinadas ao mercado global, as categorias de base passaram a produzir talentos para abastecer a indústria internacional do futebol. Em ambos os casos, o foco recai menos sobre o consumo local e mais sobre o valor que pode ser obtido na exportação. O resultado é uma dinâmica em que territórios, comunidades e pessoas passam a ser integradas a cadeias econômicas voltadas para mercados distantes, reforçando uma lógica de especialização e exportação que marca profundamente o Brasil do século XXI. Isso é basicamente uma nova, ou seja, basicamente uma reprodução da dinâmica do capitalismo, né? Do imperialismo, onde esses jogadores eles vão para fora e vão produzir valor, entretenimento e afins dentro daquele contexto de país desenvolvido, país de primeiro mundo, vamos falar assim. É só bem para confirmar que, tipo assim, o quanto que se relaciona com a própria dinâmica do capital. E que, tipo assim, essa exportação de jogadores é meio que uma nova transformação, mas de um processo que a gente já ocupa de país exportador de matéria-prima, de produtos primários. E é quase como se os jogadores fossem isso. Modelo de sucesso do neoliberalismo, que podemos considerar a JBS do futebol brasileiro, é a carreira do próprio Neymar, claro. Ney não foi apenas um menino talentoso que ficaria rico pelo seu futebol de qualquer modo. Mais que isso, o plano era que Neymar fosse um novo Ayrton Senna. E na rabeira desse plano, milhões querem ser o novo Neymar. Mas o neoliberalismo não é apenas uma mudança na produção, e sim uma mudança no consumo do futebol. Ao longo das últimas décadas, o futebol deixou de ser apenas um esporte para se consolidar como uma poderosa indústria de entretenimento. A partida de futebol tornou-se apenas uma parte de uma experiência mais ampla que envolve transmissões globais, publicidade, venda de produtos, patrocínios e produção constante de conteúdo para as redes sociais. Até eu participo disso, né? E olha que eu nem, em tese, trabalho com jogadores ainda. Enfim, fazendo comentário, né? Que o quanto que eu vi a parada da esposa do Neymar, eu me lembrei o que aconteceu com a esposa do Richarlison, tá ligado? Tipo assim, pô, ela em parte tá famosa, saiu da bolha dela, né? Muito por conta do bebê, né? Enfim. Só pra comentar que eu acho muito engraçado essa lore. E assim, como falei, assim, falar de futebol é muito divertido. É meio que essa coisa, né? A gente acaba sendo uma pequena engrenagem dentro de um mecanismo maior, sabe? E é foda porque, tipo assim,
pra gente poder falar para as pessoas, expressar e tudo mais, acaba muitas das vezes virando um trabalho mesmo. E só fazendo um parênteses, né? De novo, isso não é uma mera análise moral, sabe? Mas é algo que é material, isso faz parte da dinâmica. Ainda vamos nos arrepender do momento em que as bets entraram de vez no financiamento do futebol, mas isso é conversa para outro vídeo. Nesse processo, os estádios passaram por profundas transformações. As antigas praças esportivas populares deram lugar a arenas multiuso projetadas para receber shows, eventos corporativos e ações de marketing, muitas vezes associadas a grandes marcas que estampam seus nomes em setores, camarotes e até mesmo no próprio estádio. Uma observação importante: ninguém está com saudade do terror que eram os estádios antigos, mas o problema é que não houve uma melhoria, mas sim uma espécie de playboyização dos estádios e a exclusão quase higienista de torcedores. Nossa, cara. E assim, ele falou essa parte de estádio antigo e tudo mais. Como eu falei num outro vídeo, o próprio São Januário, por exemplo, é um estádio que ainda mantém essas raízes antigas. Por um lado, tem uma atmosfera incrível, só que, por outro, assim, de fato, tem alguns aspectos que são precários, de certa forma, né? E muito disso vem desse fato de ter essa estrutura antiga. Pô, a própria rua ali ao redor também é muito difícil de comportar a quantidade de torcedores e, enfim, sabe? Só que, e é foda, porque, tipo assim, mesmo o São Januário sendo esse estádio antigo e tal, e ele tem essa atmosfera incrível, por outro lado, ele também, de certa forma, passa por esse processo de elitização, na medida em que você só consegue ingresso quando tu é sócio, porque o estádio tem pouca capacidade. Só que, por outro lado, o ingresso está muito caro. É um dos ingressos mais caros do Brasil. E, por outro lado, eu ainda vejo uma galera muito diversificada lá dentro. E achei muito por conta da paixão pelo time. Só que é meio triste, porque, tipo assim, teve gente que nunca foi, ou teve gente que só conseguiu ir porque, pô, teve um parente com alguma condição melhor solidarizou e tal, que pôde levar a pessoa no estádio, sabe? E é foda isso, porque cria um pouco essa sensação que estádio não é pra todo mundo. Fora questões específicas, né? Como briga de torcida organizada e afins. O caso do Maracanã simboliza de forma marcante essa mudança. Durante grande parte do século XX, o estádio foi conhecido por sua capacidade gigantesca e pela presença da geral, o setor popular, onde milhares de torcedores assistiam aos jogos de pé, pagando ingressos acessíveis e produzindo uma atmosfera intensa e democrática. Aí nego pergunta pra mim por que eu prefiro o Maracanã antigo. Olha essa foto aí. Olha as caras. Isso aí é povo, irmão. É povão. Vai ser a gente da gente, rapaz. Nessa época aí era R$2 pra ver um jogo, 5 no máximo. Tu via craque pra caralho. Podia ser uma merda estar mais apertado na geral do que num metrô em horário de pico na linha vermelha aqui em São Paulo, é claro, mas hoje o conforto e a tecnologia das grandes arenas se tornou uma benesse para poucos. Inclusive, até o Jair Renan quis entrar nessa festa. E de novo, tenho que apelar para Luiz Antônio Simas. Naquela época, sem grana e tal, qualquer jogo a gente ia geral. Mas no jogo geral, sabia que você não ia ver o jogo. Você ficava atrás do qual time tava atacando. Cara, e você descobriu o que tava acontecendo do outro lado do estádio vendo a torcida. Se a torcida levantasse, gritasse, não sei o que, você desconfiava da coisa acontecendo, não tinha condição. Agora, por outro lado, cara, o cara experimentava estar no estádio, tinha de tudo mesmo. Tinha índio, tinha cara de patinete, tinha Carmen Miranda, tinha Preto Vento dando consulta, acontecia tudo na geral. Na verdade, menos importante era o jogo. Não vai ter Tem uma geral lá em São Januário, né? Tanto que a arquibancada lá ainda é aquelas de concreto. Só pra constar, o pessoal assiste o jogo. Só que é muito interessante essa parte, assim, de você às vezes bater o papo com o torcedor do lado. E aí você conversar e tal. Ter alguém que poder dividir as angústias sobre o time. Ou a alegria de comemorar um gol. Ou então ficar ali atrás do banco de reserva vendo o técnico puto com os jogadores. Ou xingar os jogadores quando estão jogando uma merda. Ah, enfim, é uma experiência fantástica, sabe? E de novo, pena que essa coisa dessa arenização que acaba distanciando o público ali do campo, mas também criando esse recorte social acaba empobrecendo, né, a experiência de estar no estádio. Copa, teve Copa, e o resultado foi um processo de elitização que alterou o perfil social das arquibancadas. Embora as novas arenas ofereçam mais conforto, segurança e potencial de geração de receitas, elas também reduziram o acesso dos torcedores de menor renda e enfraqueceram formas tradicionais de ocupação do espaço futebolístico. O torcedor passou a ser tratado cada vez mais como plateia e consumidor, enquanto o estádio converteu em um ambiente planejado para maximizar receitas e atrair públicos de maior poder aquisitivo. Hoje, temos uma seleção sem vida, que tem como destaque um influencer lesionado e dezenas de jogadores que estão putos da vida por não estarem em Ibiza, Dubai ou Mykonos, praticando o Pokémon GO que eles mais gostam, a caça a verificadas ou verificados. E é isso aí, galera, pra quem gosta. Caraca, velho, não aguento, essa piada muito boa. E é isso, sabe? Tanto que uma coisa que é muito interessante também, quando você vai no Maracanã, mas principalmente São Januário. Eu vou falar de São Januário porque eu sou vascaíno, né? Infelizmente esqueci de botar a blusa do Vasco pra esse vídeo. Assim, pelo menos em São Januário,
Cara, tem gente que vai pra lá só pra poder ver o jogo do lado de fora mesmo. Porque, assim, tem uma resenha muito da hora de fora, sabe? É um monte de barzinho ali, vindo do ambulante e tal. Porra, fora que às vezes tu consegue uns peixinhos lá, cara. Eu me lembro de ter comprado 3 hambúrgueres por R$ 10, velho. O cara falou, não, pô, tô terminando aqui e tal. Aí, pô, fui, comprei. Aí fui comendo um hambúrguer num táxi super faturado lá que eu paguei. Mas só pra falar assim que, tipo assim, acho que essa cultura futebolística ainda respira, só que por aparelhos. E aí o quanto que é importante ter esse tipo de discussão pro povo continuar a poder a ir pro estádio. E também as pessoas poderem parar pra pensar também, tipo, pô, isso não é uma coisa só pra quem pode. Todo mundo pode apreciar o futebol. E apesar de ter todos esses jogadores e tal, mas tem muito jogador também que tem essa vontade de estar na seleção, assim, ter essa identificação com a galera e tal. Pô, que nem agora tá com o Ryan, com o Endrick. É só pra confirmar que, tipo assim, acho que ainda tem perspectiva. Assim. Eu acho que é muito importante a gente esperançar, não só cair num fatalismo, mas a gente não só cegar as coisas boas, mas lutar também pra que as coisas melhorem também. Mas enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se cuidem. Pode mandar direct lá no Instagram. Comentem aí no vídeo se gostaram. E até uma próxima. Um grande abraço e se cuidem.